Olá, meus amigos. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Use a lógica, mas principalmente raciocine através do Espírito junto comigo. Veja bem. Diz o sistema religioso que o homem Jesus foi o único verbo de Deus. Que o homem Jesus foi o único cordeiro de Deus. Mas isto não é verdade. Isto fica por conta do sistema religioso que não é capaz de discernir a realidade espiritual registrada nas Escrituras. Até porque, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Veja bem, historicamente falando, o homem Jesus nasceu apenas há 2000 anos atrás. Como poderia ele ter morrido no princípio da criação? Não poderia. Quem morreu desde o princípio foi exatamente Abel, pois lá no princípio Caim matou Abel. Abel era o cordeiro que estava sendo morto lá no princípio da fundação do mundo. Você não aceita esta verdade? Então veja por você mesmo que consta no livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 13, aonde o próprio Senhor fez a seguinte afirmação: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro ser humano e o último, o princípio e o fim. Se Deus é todos os seres humanos, podemos entender que Deus era o cordeiro que estava sendo assassinado lá no princípio da criação, que estamos falando exatamente de Abel. Até porque no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Em outras palavras, todos os seres humanos são o verbo de Deus, o Cordeiro de Deus. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: E o verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação e inconsciente, aguardando o despertar do Espírito. Por isso, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Para um ser humano ser criado, o verbo deve se fazer carne. Este Espírito precisa se tornar carne. Este Espírito é o próprio Deus. Em outras palavras, não é a carne que se torna um homem, mas é Deus que se torna um homem ao se unir à carne. Pois Deus envia este Espírito. Então os seres humanos são criados. Por isso nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita, pois Deus envia este Espírito para os seres humanos serem criados. Em outras palavras, toda a carne é Deus em manifestação, inconsciente. Exatamente por isto que diz que o verbo se fez apenas carne. Por isso você se tornou apenas um homem. Sim, meu amigo. Por isso disse Jesus: o que é nascido da carne é apenas carne. Quando Deus se fez carne, ele se tornou apenas um homem. Agora, disse Jesus, é necessário nascer do Espírito, é necessário que Deus desperte do seu Espírito na carne, para poder se reconhecer através da carne. Você consegue aceitar esta verdade? Por isso, no livro de Jeremias, capítulo 51, versículos 35 e 49, o próprio Senhor fez a seguinte afirmação: Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, a violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. O que Deus está afirmando aqui é que quando cada habitante de Israel foi morto pelo rei da Babilônia, automaticamente o próprio Deus estava morrendo através da carne, pois disse o Senhor: a violência que se me fez a mim e a minha carne. Toda a carne é Deus em manifestação, pois foi o verbo que se fez carne. Quando um ser humano está morrendo, ali está morrendo o verbo de Deus, o Cordeiro de Deus. Por isto, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 46, acrescentou Jesus, disse-lhes: São essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Preste atenção. Esta é a história de todos nós, não apenas do homem Jesus. Até porque, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz-se Paulo: Fui crucificado com Cristo. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz: Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, todos os apóstolos foram crucificados com Cristo e ressuscitaram com Cristo, não com o homem Jesus, com Cristo, pois foi este Espírito de Cristo que se fez carne. Quando a carne está morrendo, ali está Cristo morrendo através do homem. Quando a carne está despertando do Espírito, ali está Cristo despertando através do homem, pois foi o verbo que se fez carne. Você ainda não aceitou esta verdade? Então, para finalizar,
Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Disse-lhe Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta realidade deve se cumprir sobre a vida de todos nós. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Por isso diz que convinha que se cumprisse tudo que de Cristo estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos Profetas, que o Cristo deveria morrer e de ressuscitar. Os apóstolos morreram e ressuscitaram, sem mesmo os seus corpos humanos serem enterrados lá no cemitério. Porque não estamos falando da morte da carne nem da ressurreição da carne, mas da morte exatamente da mentalidade da carne. Isto que faz você se identificar através do corpo deve morrer. Esse falso eu reconhecido por ego deve morrer para ser estabelecida a sua verdadeira identidade, que é a mente de Cristo. Quando a mente de Cristo despertar sobre você, então você terá passado da morte para a vida. Por isso diz que todos, sim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque tudo que está escrito acerca de Cristo nas Escrituras deve se cumprir sobre a vida de cada um de nós. Todos nós precisamos morrer para poder ressuscitar. Como você pretende entrar no reino dos céus sem passar pela morte? E não estamos falando da morte deste corpo. Repito mais uma vez, os apóstolos não haviam sido mortos e mesmo assim já haviam morrido e já haviam sido ressuscitados. O mesmo havia ocorrido com Jesus. Jesus lá no batismo. Sim, já havia passado pela morte e pela ressurreição. Por isso ele foi revestido de poder naquela ocasião. Naquela ocasião, o Espírito havia despertado na carne do homem Jesus. O mesmo deve acontecer conosco, pois Cristo é a ressurreição e a vida eterna. Quando Cristo despertar, quando este Espírito despertar na carne, você já terá passado da morte para a vida. Está dado um recado, meu amigo. Até o próximo vídeo.